debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Salve, salve amigos do Papo de Toada! Rapaziada, o Festival de Parintins bate a porta. De quando nós estamos gravando faltam o quê? Praticamente 2 semanas, na verdade um pouquinho menos quando vocês estiverem ouvindo este capítulo. Possivelmente já estaremos há 1 semana para valer do início do Festival de Parintins, mas ainda tem Destrinchando. E demorou, mas vai sair o Destrinchando de Veleiro Cabano. E hoje eu, Cássio, estou aqui diretamente do estado do Rio de Janeiro para falar com outro carioca, meu parceiro Thiago Hausmann, que agora vive em terras amazonenses. Seja bem-vindo, Thiago Hausmann. Tá pronto aí essa grande toada de Ronaldo Barbosa, mais uma. Maravilha, maravilha, Cássio, os amigos ouvintes do Papo de Toada, para aqueles fãs assíduos do nosso podcast, para aqueles que vão chegar. Saúdo a todos. Meu boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos de Ronaldo Barbosa, vamos de Veleiro Cabano às portas do festival. Grande mestre de toada, um grande mestre da composição, que nos presenteou com essa obra difícil de pesquisar, mas valeu a pena a pesquisa, vocês vão conferir a partir de agora. O brinque resvalava mansamente o veleiro. Então, Thiago Hausmann, geralmente quando a gente começa os destrinchandos aqui no canal, o nosso ouvinte que está mais tempo acompanhando já sabe, a gente fala um pouquinho da etnia, né, que está associada principalmente na parte aí das lendas indígenas e dos próprios rituais. Mas, bem, Veleiro Cabano, como eu acabei de mencionar, tem um aspecto, digamos assim, mais popular, né, mais associado aos contadores de histórias, enfim, tal qual Maria Fumaça. Eu queria que você, nessa introdução, então, fizesse um pouquinho diferente, já que a gente não vai falar da etnia, qual está associada. Como é que você lê, digamos assim, esta lenda numa primeira abordagem? Então, Cássio, a gente tem um debate interno dentro do podcast falando desse contexto de utilizar lenda amazônica para essa contação. A gente está acostumado a observar que os bois utilizaram diversas lendas amazônicas envolvendo etnias, que envolvem seres encantados, mas há uma nova roupagem chegando no festival. Eu considero o Veleiro Cabano, assim como Maria Fumaça, é a contação de um capítulo histórico que se transfigura em uma lenda. E isso vai envolver uma região, uma cidade, e mais especificamente, Veleiro Cabano vai envolver a cidade de Parintins, vai envolver Belém do Pará, e também vai envolver a microrregião do rio Aicurapá, que fica em Parintins. Então você traz um pouco da contação popular, um pouco da história, para você trabalhar ali junto com a toada e fazer um plano de fundo para apresentar uma lenda amazônica. É uma roupagem que o Ronaldo Barbosa já trouxe e está refazendo em Veleiro Cabano para 2023. Exatamente, Thiago Hausmann. Lá em Maria Fumaça a gente falou sobre a estrada de ferro, Madeira Mamoré, e dessa vez a gente vai ter uma lenda associada à cidade de Parintins, né? Então a gente tem esse aspecto que você está trazendo, e como o Ronaldo Barbosa vai fundir, né, aspectos históricos, então daí também foi um pouco da dificuldade da pesquisa, com relatos populares ali de habitantes da querida Ilha Tupinambarana. Então vamos começar aí pelo contexto histórico, né? Vamos falar sobre os dois temas, melhor, as duas palavras que compõem o título da toada, né? Veleiro e cabano. Começa falando um pouquinho pra gente sobre, afinal, o que é o veleiro, essa questão fluvial que envolve o Rio Amazonas, a região amazônica, a diferença das embarcações, enfim. Conta um pouquinho pra gente sobre o veleiro. Já que todo mundo já participa já do podcast, já ouviu, a gente traz um pouco desse recorte histórico para falar, seja da etnia, seja da contação que vai vir a seguir,
E dentro dessa lenda amazônica, dentro do Veleiro Cabano, a gente vai fazer esse recorte histórico falando justamente da etimologia, né, trazendo o texto, o título da toada, para a gente começar a explicar um pouco mais até chegar na toada. Então, o caráter fluvial, que é presente nas regiões da Amazônia, ela sempre vai se tornar um aspecto primeiro para aquele que vive esse lugar, o ribeirinho, para quem vê e observa a dinâmica da cidade. Essa região do Aicurapá, ela fica afastada do centro de Parintins, que lá onde fervia o festival folclórico, onde está todo mundo focado, onde os turistas vão para ver o festival, e essa região fica um pouco afastada. Então, para a gente contar essa lenda, para a gente ter essa contação, são essas pessoas que vivem em lugares mais afastados, que sentem a presença desses encantados, elas que vivem um pouco desse imaginário fantástico e que são reproduzidos na Arena do Bumbódromo. Então, para a gente falar dessa lenda amazônica, a gente vai olhar para o passado. E é uma coisa incomum no dia a dia dessas comunidades ribeirinhas o uso do veleiro nas vidas diárias, nos trabalhos dessa comunidade. É associada comumente a essas embarcações de porte menores, né, como as canoas de regatão, os barcos mais simples de transporte, ou os barcões que levam os torcedores azuis e vermelhos até Parintins para o festival. Então, quando você ouve veleiro, e o uso desse veleiro na região não é comum. Então já acontece um estranhamento em você visualizar algo desse tipo, um veleiro, uma embarcação maior, para você contar uma lenda de Parintins. Então, para você remontar essa época onde a história está sendo contada, essas embarcações vão ser o ponto de partida para singrar não só a lenda que o Caprichoso vai apresentar na arena, mas também falar dessa importância do meio para a dinâmica da região. Então eu vou começar essa elucidação falando da galé. O termo galé se refere originariamente a uma embarcação típica do Mediterrâneo, empregada desde a Antiguidade Clássica. Galé não vai aparecer nesse contexto do veleiro cabano ou da toada, mas é muito importante para a gente ir destrinchando não só a toada, mas essas embarcações e a importância delas para esse contexto, para a contação dessa lenda. A galé, ela começa a nossa jornada na antiguidade e a gente vai encontrar com a nau, que é uma embarcação mais tardia e que foi feita para as viagens oceânicas do Império Ultramar, das viagens de Portugal e Espanha até o Brasil. E as características delas, elas são diferentes, né? A altura das bordas delas são diferentes, o sistema de propulsão delas é diferente. Enquanto a galé ela possui uma borda baixa e era movida a remo, a nau ou a caravela, ao contrário, ela já possui uma borda mais alta e a propulsão ela se fazia exclusivamente a pano. Aí já começa a trazer um pouco o retrato desse veleiro, né? Você vê as velas, o pano. As frotas antigas do Mediterrâneo, elas utilizavam criminosos como remadores nessas galés, por isso que elas são a remo. E essa atividade ela permaneceu até o final do século XVII. Em Portugal, por exemplo, essas galés elas foram utilizadas entre os séculos XIII e XVII, até a União Ibérica terminar. Você ser condenado à galé é para você ir trabalhar nessa embarcação. E essa pena era muito severa, era muito dura. O trabalho que era feito nessas embarcações era muito pesado, as condições dessas embarcações eram precárias, de alimento, de saúde mesmo. Então você reduzia consideravelmente o tempo de vida desses condenados. Com o tempo vai passando, a profissão naval ela vai se especializar. Os oficiais navais vão se especializar também. Eles queriam ser vistos como esses cavalheiros, líderes de tropa, comandar esses homens. Então esperava-se muito que esses comandantes soubessem línguas estrangeiras, que agissem como representantes do seu país com diplomacia, com educação. Esses cavaleiros que são de origem de uma pequena nobreza,
São cavalheiros que viam no mar, viam nessa profissão uma possibilidade de restaurar essa fortuna, de fazer riqueza indo para outras localidades, atravessando o oceano. Então, esses homens, eles, quando estão a bordo desses navios, eles faziam de tudo para continuar tendo aquele estilo de vida que eles tinham, né? Que eles estavam acostumados, assumindo em relação aos marujos atitude de superioridade, né? Como esse líder, como esse cavaleiro. Então, você reproduz uma mentalidade aristocrática, você reproduz preconceitos senhoriais, castigando esses marujos, humilhando esses marujos. Então, dentro dessa embarcação, isso se torna um microcosmo, né? Um microcampo dessa sociedade escravista que estava vinculada à sociedade da época. Então, quando você desvela conflitos, quando você vê resistências na Marinha Imperial, é um dos objetivos dessa retratação da lenda, né? Quando você fala dessas almas sofrendo, você fala também do sofrimento desses marujos a bordo dessas embarcações. Então, cabe ressaltar que durante as guerras da independência, então, no período de formação ali do povo brasileiro, desse caráter de Estado-nação, né, somando essa sociedade vista como um todo, também está se formando a Marinha Brasileira, né? A Marinha do Brasil, ela é de 1808. Então, você está formando os primeiros oficiais. Então, na impossibilidade de se confiar nesses oficiais portugueses que ainda estão aqui em solo brasileiro, a oficialidade era formada por oficiais estrangeiros. Eram contratados estrangeiros para defender a causa da nação. E a subalternidade desses navios, né, essa camada desses marujos, era formada por populares, desvalidos. Eles eram recrutados, vistos ali por pequenos delitos, rebeldes que cometiam alguns tipos de crime, né? Então, você ter essa camada popular é importante para a gente contar também essa lenda. Ótimo, Rausman. Então tá aí uma pequena aula também sobre embarcações, sobre a Marinha do Brasil. A gente vai aprofundar mais um pouquinho nisso. Então, pelo que eu estou entendendo, você trouxe a questão das galés para mencionar o recrutamento, digamos assim, forçado, né, escravizado, que isso já vem desde a Idade Média, né, muito antes até de estarmos falando da colonização, enfim, da escravidão aqui nas terras que viriam a se chamar Brasil no futuro. E também você fala da questão das embarcações a pano, né, que seriam aí as naus, então, associadas aí ao veleiro, né, pelo que eu entendi, você me corrija se eu estiver equivocado. Mas, Rausman, tá bem, falamos então sobre o veleiro, sobre a embarcação, tudo isso também já permeia um pouco o Festival de Parintins, a gente lembra de Pesadelo dos Navegantes, né? Mas assim, vamos falar um pouquinho agora da questão do cabano, né? A gente já teve, por exemplo, ano passado, no Boi Bumbá Garantido, a cabanagem, né, sendo mencionado, já tivemos também no Caprichoso Tesouros da Cabanagem. Então fala para mim agora e para o nosso ouvinte, claro que é o mais importante, como que vai se associar então a questão do veleiro, né, de tudo isso que se mencionou até aqui, com a cabanagem. Nas ruas de Belém, cabanagem se alastrou. Pelas ruas de Belém, cabanagem se alastrou. Acorde, se apresse, maninho, levante contra o seu senhor. Acorde, se apresse, maninho, levante contra o seu senhor. Grão-Pará acordou, com sede e sangue nos olhos, pelos rios se espalhou, feito fogo em palha seca, no Amazonas aportou, sobre as barras do Rio Negro. A província queimou, 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 queimou. A província queimou, 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 queimou. Manacapuru e Borba, Barcelos também se juntou na maior ressurreição que o Império testemunhou.
janeiro sombrio, cabanagem começou. Índios, negros e caboclos e a elite revoltosa, numa marcha odiosa que a miséria empunhou. Um rio de sangue derramado e o rio de sangue brotou. A província queimou, 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 queimou. A província queimou, 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 queimou. Vinagre, Angelim, Malché, todos contra o imperador. Na maior insurreição que o império testemunhou. A cobiça queimou, 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 queimou. A província queimou, queimou, queimou. É importante para a gente visualizar também que no Pará não era diferente desse contexto que eu contei, né, de conflitos internos dentro das embarcações da Marinha. Então, a figura do cabano, ela é marginalizada no centro desse pensamento da elite portuguesa na província do Grão-Pará, na época. Então, essa pessoa que mora em cabanas escondidas, aquelas pessoas que faziam suas casas nas beiras dos igarapés, nos braços de rio, aquelas pessoas que ficavam em lugares afastados para tentar viver fora desse centro da província, onde a estratificação social era maior. Então, elas queriam estar fora desse meio, ser independente da escravatura. Então, ela, se ficasse à margem desse centro urbano, ela poderia se articular o pensamento de se tornar autônomo e livre um dia. Então, isso era visto como um perigo para a manutenção do poder local, do poder da província. Então, esses cabanos refletiam esse lado marginalizado por esse pensamento da elite. Tá certo. Então, o Ronaldo já começa aqui a mesclar, né, vários tópicos. A gente estava falando da questão do veleiro, agora nós temos um pouquinho da cabanagem. Então, esses cabanos vão ser forçados, né, a trabalhar aí na questão também das embarcações. Mas, Hausmann, ao longo da toada, a gente depois vai repassar, né, tem um termo que foi chave, né, para o nosso Destrinchando, que é a presiganga, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a presiganga. O que isso vai ser, qual é o contexto, qual é a explicação e, enfim, onde ela vai começar a se encaixar nessa história que você está trazendo para a gente. Realmente, Cássio, se essa palavra não tivesse na toada, ia mudar completamente os rumos da pesquisa. Presiganga foi a palavra-chave para a gente conseguir compreender o contexto que o Ronaldo trouxe para a lenda e o que ele queria abordar, né? Não só do lado da lenda, né, do encantado, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas também para a gente observar esse caráter histórico de sofrimento, né, que esses cabanos tiveram na época da província do Grão-Pará, às vésperas da cabanagem. Então essa presiganga, esse termo presiganga, ela emerge desses mares profundos para a superfície de todo esse acontecimento dos eventos que fazem menção à formação do Estado Nacional Brasileiro. Durante as práticas antigas, né, desse trabalho forçado, da punição corporal, isso faz parte dessa presiganga, né, que é uma embarcação aos moldes dessa galé romana que eu falei anteriormente. Esse navio se torna um presídio, um local para que você leve esses prisioneiros para realizarem trabalhos forçados, né? Então, é um receptáculo daqueles siglos antigos, né, que dizem respeito à punição legal. Isso tudo era chancelado pelo Estado, isso tudo era reforçado pelo Estado, que afirmavam que a Presiganga era um local de trabalho forçado e que aquilo ali seria uma pena, né, baseado em leis que apoiavam isso, né? As patrulhas recolhiam e passavam nessa Presiganga presos oriundos das cercanias urbanas, mas que tinham também algumas habilidades distintas. Por exemplo, uma patrulha que passa no centro de Belém na época e recolhessem, entre aspas, né, os vadios, alguns desses homens poderiam ser carpinteiros, calafates, tanoeiros, eles podiam trabalhar em arsenais,
poderiam ser aprendizes. Então, isso se valia também para a Marinha utilizar esses serviços a bordo a troco de uma pena, né? Alguns também teriam os seus trabalhos mais específicos, né? Eles desempenhavam profissões diversas. Então, dentro dessa sociedade elitista e escravocrata, os trabalhadores escravizados, os colonos, os caboclos, esses prisioneiros forçadamente recrutados estavam ali cumprindo uma pena, certamente se enquadrariam nessa categoria, né, de prisioneiros dessa presiganga. Osman, outro ponto que vai ser muito importante aqui é a questão do Brig Palhaço. Fala então pra gente que história é essa do massacre do Brig Palhaço, que também vai ser importante nessa nossa contação aqui associada à lenda amazônica Veleiro Cabana. Cassius, esse capítulo é muito importante para a gente observar e visualizar como esse veleiro cabano vai estar numa situação de dor, né, de horror. Esse capítulo realmente foi um capítulo brutal na história não só do Pará, como na história nacional. E apesar da independência do Brasil ela ter sido proclamada em 7 de setembro de 1822, o Pará de imediato ele não aderiu a esse processo de independência. O Pará ainda estava numa condição de capitania e ela adere à Revolta do Porto, que foi em 1820. Né? Essa Revolta do Porto é um movimento liberal português que teria representado a retomada dos portugueses do controle político da sua nação após a expulsão dos franceses. Lembrando que a família real portuguesa estava no Brasil, né, durante essa época, desde 1808. Então, defendiam que Portugal saísse dessa situação econômica de atraso, na introdução na modernidade da nação portuguesa, e essa expressão era muito utilizada pelos liberais. E no Pará, esse movimento ele eclodiu em janeiro de 1821, de apoio aos liberais portugueses, e era composto majoritariamente pelos sujeitos que até então não haviam exercido nenhuma função de prestígio na capitania, mas que almejavam cargos políticos através da adesão da proclamação da regência em Lisboa. Queriam cargos públicos melhores se apoiassem os correligionários portugueses liberais. Então, a revolta constitucionalista do Porto, ela destituía o poder absolutista do Dom João VI, que estava no Rio de Janeiro nessa época, e instalava uma regência em Lisboa. E com essa revolta dos paraenses apoiando os portugueses, isso gera uma revolta, né, na corte carioca, vamos dizer assim, né, porque como o rei estava no Rio de Janeiro, lá estaria o poder central da Polônia. Então, com esse descontentamento, né, com esse movimento, foi enviado até o Pará um corsário inglês chamado John Grenfell. E ele teve como objetivo ali sufocar essa onda de protesto liberal no Pará, onde eles queriam a sua independência. Então, o Grenfell chega, né, até o Pará com suas embarcações e dá um golpe na junta provisória que o recebe. Essa adesão à independência acaba sendo forçada em 1823. Então, o Pará acaba sendo forçado a aderir que o Estado Nacional fosse unificado. Então, a história se torna um pouco mais trágica para um grupo de soldados e populares que, em outubro, continuavam a atacar estabelecimentos a favor dessa revolução dos liberais portugueses. Então, para isso, todos esses homens que se rebelaram, eles foram presos numa cadeia pública da cidade e depois eles foram levados ao porão de uma embarcação. E a justificativa dessa transferência era o fato de que as prisões de terra
além de estarem superlotadas, elas exigiam um grupo maior de milicianos para os guardar, né, para cuidar desses presos. Já as prisões no mar, dentro dessas presigangas, demandavam uma menor guarnição, né, poucos homens para cuidar de muitos presos. Mas como era um espaço mais controlado, entre aspas, seria melhor levar esses revoltosos a bordo desse brig. Então foi feito assim, 256 pessoas foram confinadas num espaço de 30 palmos de comprimento e 12 de altura dentro dessa embarcação. Escotilhas fechadas, que são as vigias, ou seja, aquelas janelas, entre aspas, né, do navio, todas elas fechadas, sem circulação de ar, só uma pequena fresta podia ser aberta para o oxigênio passar. Um dos sobreviventes desse massacre narrou o episódio falando que não demorou muito para que os presos fossem acometidos por dores, né, por falta de respiração e sede também, porque eles estavam com muita sede. Então foi lançada para dentro da embarcação a água do rio para que esses presos fossem beber. Então eles, desesperados por água, eles iriam, claro, beber dessa água do rio. Então eles foram se amontoando e se violentando em busca desse líquido para poder saciar a sua sede. E logo depois disso, alguns morreram porque não tinham condições de ir em busca dessa água. Alguns morreram desidratados, alguns morreram de inanição e gritavam, todos eles lamentavam, gritavam de dor. Então essa situação ficou mais desesperadora à noite. Esses presos sofrendo com essa falta de ar, em meio a esse ambiente de morte que estava no local, eles reclamaram dessa situação que estavam submetidos, né, provocando um tipo de protesto a bordo dessa embarcação. No entanto, o John Grenfell, esse corsário inglês, ele ordenou que fosse trancado, depois de lançarem cal virgem em cima desses presos, as escotilhas do navio. Então, ele tinha medo que esses presos tomassem o navio por conta de motim. Mas veja só, olha a situação precária onde esses presos estavam localizados, né? Sem água, sem comida, com pouco oxigênio. Eles não teriam condições de realizar um motim, pegar em armas. A maldade que foi feita a bordo desse navio é realmente chocante, né? Você lançar cal virgem em cima desses presos à noite para conter uma rebelião, isso é realmente uma cena que não dá para descrever. Então, no dia seguinte, na manhã, o que se viu ali naquele navio eram 252 corpos mortos, todos eles ensanguentados, dilacerados, com as carnes rasgadas. Eram sinais de que tinham passado por uma madrugada intensa, por uma noite de terror absoluta, de uma agonia dentro dessa embarcação. E o Aldrin Figueiredo, que é um historiador graduado pela Federal do Pará, ele analisa esse fato como um marco para as gerações de intelectuais paraenses que estudaram esse fato. Esse episódio ele permanece vivo nas memórias desses estudiosos e também dos paraenses durante a primeira metade do século XIX. E não tardou para que as pessoas associassem essa tragédia do Brig Palhaço, que o palhaço é por conta dessa cal virgem, como um palhaço de circo, ele usa a base, né, pintada de branco. As pessoas associavam esses mortos, né, com a cal virgem coberta no corpo como palhaços. O nome do brig de verdade é São José Diligente. Esse é o nome da embarcação. Então você associar essa tragédia a um navio presigangue que tinha também, na época da cabanagem, que o nome era Corveta Defensora, ela era chamada de Matadouro de Cabanos. Então essa era uma prática muito comum na região do Grão-Pará. Então esse relato, esse caos histórico é fundamental para a gente entender o significado de estar preso para esses cabanos, né? Todo esse imaginário que envolve
o Brigue Palhaço, a Corveta Defensora. Isso vai influenciar a memória desses revoltosos, né? Que em sua maioria eram homens mestiços, negros, pobres, índios. Eles temiam ir para essas embarcações prisões. Então é possível que esses governantes da junta, que tomaram o poder logo após a cabanagem, tenham se valido dessa memória construída sobre o massacre e mandar todos esses que estavam ainda realizando rebeldia na cidade para essas corvetas, né, para essas presigangas. Então, esse povo oprimido, que não tinha direito ao grito de liberdade, era intimidada. E por esse motivo, os cabanos, né, que levaram esse levante, as grandes cabeças desse levante, né, o Félix Malcher, o Francisco Vinagre, eles pediam para que os revoltosos cabanos eles não participassem, não pegassem armas mais. É assim que toda a luta cabana foi dissolvida. E o Grenfell, né, esse grande carrasco, esse grande algoz desse massacre, ele recebeu um processo por esse crime, mas ele sempre encontrou apoio, sempre encontrou saídas estratégicas para não ser condenado. Ele escapou, no primeiro momento, ele foi a bordo de um navio inglês, ele era inglês, então ele tinha muito conhecimento de outros comandantes ingleses, então ele encontrou refúgio em um navio inglês e depois ele recebeu o apoio e a bênção do imperador Dom Pedro I, que já que o Grenfell se ofereceu para lutar na Cisplatina, no sul, na Confederação do Equador, em Pernambuco, ele acabou sendo perdoado por toda essa dor que ele causou no norte do país. E com isso o tempo foi passando e o processo em cima do Grenfell acabou sendo nulo por falta de provas. Agora, Hausmann, especificamente sobre a lenda amazônica, né? A gente tem todo esse contexto que o Ronaldo traz, mas fala um pouquinho da questão da região do Guaicurapá, né? E da onde a gente encontrou também a outra referência para essa contação de história que ocorre. Isso mesmo, Cássius. A gente teve acesso ao belíssimo trabalho que foi intitulado Os Fantásticos Caboclos, Contadores de Histórias, que foi editado em 2021 pela jornalista parentinense Peta Cid, com ilustrações da Ananda Cid, que traz registros pessoais e também registro de outras pessoas, como a Josiane Araújo e o Irinaldo Tavares, que remontam especificamente contos e crenças dessa região de Parintins. Dentro desse livro em questão, conta-se sobre esse tal navio iluminado, que é até o nome do capítulo dado a esse navio dentro desse livro. Que na oralidade do povo do Guaicurapá, houve-se um relato de que uma enorme embarcação cruza as margens do rio. Ele vem iluminado, ele é silencioso e fantasmagórico, né? Ele causa um espanto para quem o vê, como se fosse um brigue, como se fosse uma nau, um paquetá, uma corveta. Não está descrito, né, ao certo como é esse navio nas características. Só falam que é um navio enorme, que as pessoas não estão acostumadas a vê-lo, mas que ele está todo iluminado e silencioso. Então, durante a lida desse texto, desse livro, da Peta Cid, a gente tem um exemplo que está citado no livro, que o Paquetá Bahia, que era um navio de guerra que estaria no Rio Amazonas, mas, segundo as informações, ele teria afundado em alguma margem do Rio Guaicurapá. Então, eu não consegui nenhum registro dessa embarcação nas pesquisas, mas pode ter ocorrido, sim, algum naufrágio no local que faz memória à época da cabanagem. Pode não ter sido esse Paquetá Bahia, pode ter sido outra embarcação, né, que eu tive acesso a algumas embarcações da época, né, que estão documentadas,
mas esse Paquetá Bahia especificamente, ele não consta aqui nas pesquisas. Certo, Hausmann. Então, na verdade, é o que está relatado, né, no livro, é uma fonte, é uma referência para o Ronaldo Barbosa fazer a toada e o Boi Caprichoso apresentar como lenda na sua contação de arena, né, nós em breve veremos. E essa questão do nome, eu acho que não é tão relevante aqui. É mencionado esse nome, né, o Paquetá Bahia, lembrando como o Hausmann falou, Paquetá, Brigue, Corveta, enfim, são similares, né, são essas embarcações grandes que se destacam e causam esse espanto, mas de toda forma o Hausmann fez toda a contextualização de outros causos, né, principalmente associados aí ao Brigue e Palhaço, que estão associados à cabanagem e todo esse sofrimento que era trazido nessas embarcações presigangas. Então agora nós vamos para o nosso verso a verso, bloco a bloco da toada, em que a gente vai tentar associar os trechinhos da letra, né? O Ronaldo Barbosa que caprichou nas palavras, o Hausmann teve que ir ao dicionário algumas vezes para a gente fazer aqui uma tentativa, né, de explicação, lógico, da nossa interpretação. Claramente, você tem outras interpretações, fique à vontade para partilhar conosco nos comentários no canal do YouTube Carnaval e Parintins, onde esse episódio também será divulgado. Vamos lá! Almas cabanas navegantes da cidade do petrificadas no convés, como se fosse um andor. Hausmann, aqui já aparece muito claramente tudo o que você contou naquele bloco, que eu diria que foi arrepiante, chocante, do todo o horror, né? Então, acho que foi fundamental, né, nesse destrinchando a gente ir além dessa questão do que está no livro, mas contextualizar, né, a parte da cabanagem, enfim, de todo o massacre do Brigue e Palhaço. Isso é trazido aqui com esse transidas de dor, o horror. Mas fala um pouquinho pra gente, por que é Petrificadas no Convés? O que é Convés? Você que também manja muito de embarcações aí, e a questão dessa referência que o Ronaldo faz a um andor. Por que como se fosse um andor? Qual foi a tua leitura? Então, Cassius, e eu vou destacar logo nesse começo, né, esse trabalho do Ronaldo, né, o cuidado que ele tem. Porque logo no primeiro verso, né, o Almas Cabanas Navegantes, ele já faz a desmaterialização do corpo. Ele coloca, a partir desse momento, o protagonismo daquilo que não é tangível. Os espíritos vão contar essa história, os espíritos vão falar. Então, por mais dolorosa que seja essa história que a gente acabou de contar e que a toada vai trazer, o Ronaldo ele coloca, né, esse sofrimento com base fora do corpo daquelas pessoas que morreram, mas os espíritos vão falar toda essa tensão, todo esse sofrimento que eles vão sofrer nessa passagem da toada. O Transidas de Dor realmente é apavorado e assustado de tanta dor que essas almas estão querendo passar a partir desse veleiro, quando esse veleiro vai caminhar sobre as águas do Guaicurapá. O Petrificadas no Convés, eu identifiquei que nos veleiros, até o século XVIII, parte desse piso descoberto entre o mastro do navio e a proa, né, que é essa parte do inicial, né, o começo do navio, vamos dizer assim, esse era o convés. Os pisos no pavimento de um navio que está a céu aberto. Então, toda essa área grande, destampada, é o convés. Então, todos esses espíritos, por mais apavorados que eles estejam, eles estão petrificados, né? Estão nessa solidez de não emitir nenhum tipo de som. Tá realmente ali, eles estão chocados, vamos dizer assim. É como se fosse um andor. Os andores são elementos especiais que são usados nas procissões católicas. Eles assumem um lugar central quando você coloca um santo ou uma santa, por exemplo. Essas estruturas podem ser simples ou podem ser também destinadas a grandes estruturas, né, muito elaboradas, com mais pessoas carregando esse andor. Vou usar o exemplo Círio de Nazaré, já que a gente está falando de Belém do Pará.
O andor da Nossa Senhora de Nazaré é um andor enorme, né? Então várias pessoas participam disso, né? Quando você transporta esse andor, são várias pessoas. Então é nesse sentido que eu acho que o Ronaldo utilizou para retratar nessas almas cabanas que estão no convés como se fosse um andor. Todos esses homens estão ali enfileirados, né, petrificados, como se fosse uma procissão. Pois é, cara, e uma coisa que eu destaco aqui nesse pedaço é já o uso do contracanto, né? Não no contracanto, mas do backing vocals. A gente tem visto aí também nos stories aí das redes sociais, o Jorjão, a Luanita participando. A gente já começa a pensar na arena como que vai ser isso, porque são como se essas almas cabanas, né, que você mencionou muito bem, né? Acho que o Ronaldo já abre a toada colocando essas almas sofridas, para ecoar esse som de horror, de dor. Então já é uma toada bem apavorante nesse sentido. E quando você está falando aqui de convés, e você explicou que a parte é céu aberto, eu já associo com o que você mencionou lá atrás, né? Que esses presos estavam lá nos porões. Então é como se depois de, infelizmente, ele mortos daquela maneira vil, eles agora chegam ao convés como se fosse para fazer esse relato, né? Esse relato apavorado, e que também apavora. E aí na contação da oralidade que a gente mencionou do livro, mostra que as pessoas que vão vendo esse navio fantasma, digamos assim, também ficam assustadas, porque não sabem bem o que é isso, o que está chegando. Então logo no início da toada você já tem todos esses aspectos trazidos não só na forma da letra, mas também na melodia e no uso desses backing vocals. Na boca do traíra igarapé, o veleiro evoluía de través, sob a cortina de neblina, cardumes e poraqués, o olhar da boiuna no convés. Osman, boca do traíra, igarapé, o que é boca do traíra? O que é través? Acho que é mais um termo náutico, né? E como é que você interpreta esse trechinho aqui que fala de cardumes de poraqués, olhar de boiuna? A gente já está falando agora também de animais, né? Enfim, que permeiam ali o universo aquático. Então fala um pouquinho de todos esses versos que estão sob uma cortina de neblina, já que na oralidade da contação de história, mais uma vez eu trago, muitas vezes esse navio aparece aí num momento de fim de noite, enfim, já com essa cortina de neblina que eu acho que é que o Ronaldo coloca nesse verso. Exatamente, né? A boca do traíra é um nome popular que é dado à entrada de um canal que fica na região do Guaipurapá. Então, mais uma vez, a oralidade, né, transformada em toada, a vivência que o Ronaldo Barbosa tem nessa região é capaz de trazer o nome desse local para fazer parte da toada, né? E o igarapé, que é um curso d'água amazônico, construído por um braço de rio ou de canal, existe em pequeno número na bacia amazônica, caracterizado por pouca profundidade, né? Esses igarapés que correm quase pelo interior da mata. E a boca do traíra é um desses que fica na bacia hidrográfica do Guaipurapá. O veleiro evoluía de través, o través que a gente utilizando e voltando para a náutica, é cada um dos lados de uma embarcação. Como ele chega na diagonal ou de lado, esse veleiro ele está chegando nesse rio de lado, ou na diagonal, ele não tem um sentido vertical, ele vem meio que desgovernado, vamos dizer assim. Sob a cortina de neblina, na contação, como você bem disse, esse navio ele chega envolto dentro dessa cortina de neblina sem saber muito bem de onde ele vem e para onde ele vai. Os cardumes de poraqués, o poraqué, que é o maior representante desses peixes elétricos neotropicais, eles podem ultrapassar até 2 metros de comprimento, podem ter 20 quilos. Eles são capazes de emitir uma descarga elétrica de até 860 volts. É uma das maiores descargas conhecidas dentro do reino animal. Então, esse choque que o poraqué dá, como são vários, ele pode ser relacionado também com a luz que vem desse veleiro, que vem dessa embarcação. O olhar da boiuna no convés, né, a boiuna, que é essa cobra gigantesca, também faz parte desse mito, dessa contação de ribeirinhos, de amazônidas. Ele vive, essa boiuna vive no fundo dos rios, dos lagos, dos igarapés da Amazônia,
dentro dessa morada da cobra grande. Essa cobra tem um corpo brilhante. Durante alguns relatos que eu acabei pesquisando, dá a entender que essa cobra tem capacidade de refletir o luar, alguns exageros, mas a presença desse olhar de boiúna, né, desses olhos que irradiam uma luz poderosa, podem atrair os pescadores quando se aproximam da embarcação, né? Então, quanto mais esses pescadores chegam perto da boiúna, pode virar o seu alimento, né? Então, pode ser, né, que o Ronaldo quis colocar o olhar da boiúna como se fosse esse veleiro, né? Já que ele é todo iluminado, já que ele é brilhante, o olhar da boiúna simboliza esse veleiro chegando. Água de Gênesis portal, e o fogo fato abriu, um facho de luz, porangando a Curapá, Itaracuera. Osman, aqui a gente tem um pouquinho de Gênesis. O nosso amigo Thiago Tártaro falou muito sobre como o Ronaldo também traz a Bíblia, né, em Rutucara Yanomami. Eu gostaria de seu relato aqui sobre a questão do Gênesis. Fogo fato, que nós lá, eu e Tio Hélio, falamos em fogo de Paraponera, né? Então é uma expressão que já permeou algumas toadas, ela volta aqui, mas acho que vale você resgatar, né? Já que nem todos escutaram o episódio anterior lá de Fogo de Paraponera. E, cara, Porangando Guaicurapá, Itaracuera, me explica esse encerramento deste bloco aqui da toada. Então, o relato bíblico, né, Gênesis, lembrando todo mundo, é o primeiro capítulo da Bíblia, e no primeiro capítulo de Gênesis, ele fala dessa existência da água antes mesmo da criação divina. Então, você já dá um caráter de importância à água. A gente está falando muito dessa importância dos rios, essa contação está permeada dentro do rio. Então, a Bíblia trazendo também essa importância dada a esse elemento. Existem várias teorias científicas que tentam explicar a origem da água na Terra, mas não há nenhuma palavra final sobre isso, né? A presença da água ainda é um mistério. Nem o livro de Gênesis consegue abordar como a água surge no planeta. Segundo a Bíblia, ela já estava lá, né? Antes de Deus trazer a vida à Terra, a água já estava presente, né? E também não se sabe a composição dela. A gente sabe que Deus usa ela como fonte de vida, né? A terra surge da água, como diz o capítulo 1 de Gênesis. Mas a importância dessa substância na criação, ela não tem um destino certo, um destino final. Então, Ronaldo Barbosa pode ter utilizado esse sentido das águas de Gênesis como uma ligação entre dois mundos. Seja aquele o visível, seja aquilo que você consegue tocar, seja aquilo que é o fantasioso, né, o misterioso. E quando você fala de portal, você traz o conceito dessa água do rio do Ecurapá como um portal de encantaria, vamos dizer assim, né? Parintins é uma cidade mágica, um lugar mágico. Já foi cantado em várias toadas, em várias lendas amazônicas, até mesmo em figura típica regional, a importância de Parintins e como essa magia está envolvida na região. Então, eu acho que o Ronaldo quis fazer um pouco desse jogo. E falar também do fogo fato, né? Já como a gente falou de águas de Gênesis, fogo fato. Que no imaginário amazônico, e como vocês também trouxeram em Fogo de Paraponera, no Destrinchando, é esse fogo que corre sobre os campos e águas. É um fogo que faz movimento, é um fogo feroz. Então esse fogo é capaz de criar um portal para esse veleiro chegar. É o fogo em cima da água, fazendo com que esse veleiro surja para os ribeirinhos e para aqueles que conseguem vê-lo. É um facho de luz porangando o Icurapá. Então, esse veleiro chegando como um facho de luz que vai iluminando o rio Icurapá, né? O rio Icurapá que tem a sua foz de águas muito escura, e ele vai desembocar lá no Paraná do Ramos, que tem águas barrentas. Também só utilizando já o Icurapá como esse lugar onde está sendo contada a história. O Itaracuera, quando você sobe o rio Icurapá, passando pela comunidade do Maranhão, você avista um complexo de ilhas. Então, nas terras mais altas dessa margem direita,
vai surgindo uma praia de areias brancas, e que é muito visitada, é local de atracação e pernoite de vários turistas, e essa é a praia do Itaracuera, que fica nessa bacia hidrográfica do Guaicurapá. Aí, Hausmann, então mais uma vez o Ronaldo consegue, como eu posso dizer aqui, colocar uma descrição, né, mais uma vez, desse avanço do veleiro, desse brilho todo, né, da luz, de uma forma tão criativa, né? E eu gosto desse trecho Porangando o Guaicurapá, porque ele até é um jogo aí de letras, e enfim, o Thiago Tártaro saberia explicar melhor qual é a figura de linguagem, digamos assim, mais adequada, mas causa um efeito sonoro muito interessante, né? Porangando o Guaicurapá, e que remete à poronga, né? Que está iluminando o caminho. Então, mais uma vez, na verdade, esse bloco meio que reafirma um pouquinho do anterior, falando dessa água e dessa chegada na região. Se antes a gente falou lá da Boca do Traíra, agora ele já menciona direto, né, o Guaicurapá, e vai chegar até o Itaracuera, que você muito bem explicou. No espelho de águas, guiado por luzeiros, o brigue resvalava mansamente o veleiro. Esse trechinho aqui é mais simples, eu me lembro aqui de Luzeiro, né, que Luzeiro aparece em uma das toadas do Caprichoso desse ano, se chama Luzeiro da Paixão. Então, como é que você interpreta aqui no espelho de águas guiado por luzeiros? E principalmente aqui, relembra, né? Brigue, que você falou do brigue palhaço, então tá aqui explicado mais uma vez uma palavra que, então, digamos assim, nos ajudou nesse destrinchando. E como o Ronaldo termina com mansamente o veleiro, e de novo traz os backing vocals, o veleiro, o veleiro. Exatamente. Como a gente falou que Presiganga foi essencial para a gente matar o ponto da pesquisa, quando fala o brigue, aí você reafirma dessa contação que a gente já falou, do brigue palhaço e tudo mais. E quando você fala desse espelho de águas guiado por luzeiros, quando a gente falou do Cardume de Poraqués, a gente já falou da Bolina do Convés, é essa intensidade de brilho, né? Essa claridade que esse veleiro vai chegando nesse espelho de águas, ou seja, as águas calmas, esse veleiro vai chegando e vai intensificando a luz que vem dele, né? E o brigue resvalava mansamente o veleiro. O brigue, esse navio, ele resvala, né? Ele vai deslizando sobre esse espelho d'água, vai escorregando sobre as águas do Guaicurapá mansamente. Então, lentamente, esse navio iluminado vai seguindo o seu curso. Seja ele de través, né, à medida que ele vai evoluindo sobre as águas do Guaicurapá. E eu acho interessante essa repetição do veleiro, como é importante afirmar o caráter de importância dessa embarcação, né? Falar de embarcação no meio dessa toada, o barco, seja ele rapeta, seja batelão, qual for o meio que essas comunidades utilizam, mas toda essa rica territorialidade que essa toada vai contando e a importância dos barcos, né, como locais de moradia, aprendizagem, relações familiares, esses barcos também contribuem para a manutenção dessa vida ribeirinha, faz parte desse cenário. É uma relação de amizade, né? Quando você vai visitar algum compadre ribeirinho, você pega a sua rabeta, vai até lá, como o próprio Ronaldo Barbosa já falou várias vezes, que visitou o Simão Sayag, pegou a rabeta e foi até a casa dele. Então, é muito importante, né, quando você observa que dentro dessas comunidades o tempo parece que vai passando mais devagar. Da mesma forma que o veleiro vai evoluindo mansamente sobre as águas do Guaicurapá, isso também tem um lado temporal dentro dessa lenda amazônica do estilo de vida dessas pessoas e como o veleiro vai guiando devagar, vai passando devagar e acaba sumindo do nada. Essas pessoas também têm a capacidade de visitar e de viver esse mundo um pouco mais lento. Cercanias do mosteiro, bate o sino abandonado,
Luzes plangentes alumbrava o diligente empresa e ganga transformado. Mas até agora, tudo bem, lá no começo a gente falou das almas que sofriam de horror, mas até então poderia ser um navio fantasma, como qualquer outro. E os outros trechos da toada, ainda que muito poéticos, estavam indo mais para essa questão de um veleiro que está chegando, que está assustando, que traz luz. O Ronaldo consegue criar todo esse clima de forma muito brilhante, mas aqui eu acho que é a grande virada da toada, porque a gente vai discutir, acho que no penúltimo ou no último bloco, quando ele coloca, então, luzes plangentes alumbravam o diligente em presiganga transformado. Você já falou sobre o que é o presiganga, quem ainda está com dúvidas pode voltar e reescutar, mas acho que cabe aqui a gente retomar esse assunto, e acho que é a grande virada da toada para a gente contextualizá-la. Então eu queria que você falasse um pouquinho, e também esse sino abandonado, o que ele tem a ver com a região do Aicurapá. E claro, né, essa mais uma vez é um trecho que aí brinca muito com a sonoridade das palavras, né? Luzes plangentes alumbravam o diligente em presiganga. É quase um trava-línguas, um desafio para o Patrick Araújo, mas de uma criatividade ímpar. Mais uma vez, Ronaldo Barbosa, fala aí um pouquinho, ou o máximo que você quiser, porque esse trecho, acho que, meu ver, é o mais rico aí da toada. É o mais rico e o mais desafiador, né? Porque cercanias do mosteiro bate o sino abandonado. Isso fala muito também da vivência, não só do Ronaldo, mas dessas pessoas que estão na região do Aicurapá, de observar o efeito que as igrejas, né, da presença religiosa no território amazônico faz com essas pessoas. A comunidade do Maranhão, por exemplo, como eu citei lá atrás, a comunidade do Santo Antônio do Tracajá, todas essas comunidades existem algumas capelas que conversam com esse tempo remoto, onde a presença da cruz no processo civilizatório era muito intenso, era muito presente. Então, até os dias atuais, há permanências dessa presença, dessas estruturas vindos lá de Portugal em nome de Deus. Então, quando você fala das cercanias do mosteiro, você representa também a igreja. E outra curiosidade para falar do sino é que tem uma contação também representada dentro dessa região, que é o sino de ouro. O sino de ouro é um grande sino brilhante que chega a ofuscar a visão de quem o vê, e ele aparece e desaparece do nada, no meio do Aicurapá, justamente onde esse veleiro está passando. Então pode ser uma colocação do sino da igreja, o sino abandonado da igreja dessas comunidades, ou também desse sino abandonado, que também faz parte de uma outra lenda amazônica, que está inserido dentro dessa oralidade do povo do Aicurapá. E luzes plangentes são luzes que choram, são luzes que deixam triste. Apesar desse brilho todo que o veleiro traz, que esse brilho está chegando e trazendo uma luminosidade, mas essa luminosidade é triste por tudo isso que a gente já contou anteriormente, por todo esse sofrimento que a toada também vai contar. São luzes sofridas, alumbravam o diligente. Então, essas luzes tristes iluminam o diligente, que, como eu falei anteriormente, era o nome do Brigue Palhaço, o nome real, São José Diligente. Então, o diligente foi a terceira palavra que a gente encontrou para matar a charada dessa contação que o Ronaldo Barbosa traz para a lenda amazônica. Então, em presiganga transformado. Então, era um barco, o São José Diligente, esse brigue que é transformado em presiganga e que vira, nessa grande contação, esse navio iluminado que tem tanto sofrimento, mas é uma luz que acaba chorando por conta de toda essa vivência que esses cabanos tiveram a bordo do Brigue Palhaço. Navegando em calmaria, nenhum banzeiro fazia, do mundo invisível fez visível aos olhos de quem veio assustar. Raul, esse finzinho aqui, pra mim, também é muito interessante, do mundo invisível que fez visível. Como é que você interpretou essa parte aqui, que praticamente encerra a toada e depois vai retomar lá no canto de horror?
E navegando em calmaria, nenhum banzeiro fazia, ele reforça esse estado de mansidão que o rio Aicurapá está sendo navegado por esse veleiro. É uma calmaria que também está dentro dos relatos do livro da Preta Cige, né? As pessoas que veem esse navio observam também que as águas do Aicurapá estão calmas, né? Então não há banzeiro, ele passa tranquilamente sobre esse rio para surgir justamente desse mundo invisível fazer visível. Ele se encontrava somente no imaginário, um navio que estava dentro do campo de pensar dessas pessoas, né, dos ribeirinhos, mas ele agora está materializado, né? Vocês estão vendo esse navio de aparência fantasmagórica, então é por isso que ele vem aos olhos de quem veio assustar, né? Ele causa espanto para aqueles que merecem ser castigados, né? Ao ver todo esse terror, toda essa tristeza e lamento que está a bordo desse veleiro. Então esse navio tem o caráter de causar esse espanto, de chocar mesmo. Então ele quer se fazer visível para realmente contar a história que ele tem, né? É um caos, uma história real que aconteceu na província do Grão-Pará e que as pessoas que vão ver essa lenda amazônica no Bombódromo terem a certeza de que esse assustar, né, esses olhos assustados, podem fazer reverência àquilo que foi passado para a nossa história, né? Coisas que aconteceram, que a gente precisa sim ter um pouco de reflexão sobre todo esse horror causado, né, durante esse processo brasileiro, né, de como Estado-nação, como o povo brasileiro foi formado, com base a muita luta, onde um povo guerreia, né, vai em busca de suas demandas e que acaba sendo sufocado pela mão do Estado, pela mão dessa elite. Então esse navio quer se manter visível, né? Ele quer vir do mundo invisível para se mostrar para todo mundo dentro do Festival de Parintins. Bela leitura, meu caro. Você já até linkou com o tema. Olha só, eu interpreto assim, que navegando em calmaria nenhum banzeiro fazia, porque até então ele, né, é um navio fantasma. Então, apesar de ele estar se movendo, ele não faz banzeiro. Até que do invisível ele se faz visível, ou seja, ele deixa seu caráter, digamos assim, puramente imaginário, para, como você mencionou muito bem, fazer essa transposição, digamos assim, para os fatos históricos que você trouxe e que o Ronaldo Barbosa menciona ali naquele bloco anterior do Diligente, do Presiganga. Então está justamente aqui essa fusão, né, da lenda, da oralidade, com todo o aspecto histórico e de fatos que marcaram aí a época da cabanagem e da construção desse Estado brasileiro, como você bem concluiu. E aos olhos de quem veio assustar, então ele acaba justamente trazendo esse espanto, né, como você também trouxe, e acho que com isso a toada vai para a parte final do canto sombrio de horror, né? Então, como a gente falou lá no começo, ela já tem um tom, digamos assim, meio fantasmagórico, meio de terror, e termina da mesma forma, com um canto sombrio de horror. Então não há aí espaço, digamos assim, para um encerramento final feliz, né? Reforça lá todo este horror, todo este sofrimento que os presos que ficaram forçados ali nestas embarcações, em especial São José Diligente, acabaram sofrendo à época. Thiago Hausmann, muito obrigado pela sua presença, meu caro. Hoje um papo de dois cariocas, você já em terras amazonenses, mas pode avisar que eu tô chegando. Vamos que vamos, meu amigo, muito obrigado. Acho que foi um bom encerramento dessa pré-temporada 2023, ainda teremos aí o último Inigualável, eu não sei se ela vai sair antes ou depois desse episódio, mas, enfim, agora é a hora que vem o Festival de Parintins 2023. Agradeço, Cássio, pelo convite, pela confiança. Agradecer também a todos os companheiros do Papo de Toada que fizeram e fazem um trabalho muito legal
para ressaltar a importância do Festival de Parintins. É algo que a gente ama de paixão e está chegando. Cada vez que vai passando os dias, a gente fica mais empolgado, mais ansioso, mas vai ser muito bacana revê-los. Espero o senhor aqui, vou receber muito bem, para a gente encarar essa empreitada juntos. E vamos que vamos para mais um festival. Agradecer também o público que vai ouvir esse episódio, que vai compartilhar esse episódio. Espero que gostem do conteúdo. Eu vou encerrando minha participação nos Destrinchando dessa temporada, mas estamos juntos sempre nas Inigualáveis, nos reacts, e que venha 2023. Você que nos ouviu até agora, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Deixe seus comentários, podem sempre contribuir, complementar, a gente também sempre aprende com vocês. Foi um prazer enorme essa pré-temporada, mas o Papo de Toada, o Carnaval e Parintins continuam. Siga nossas redes sociais, o Tio Hélio vai anunciar em seguida. Vai ter bastante conteúdo bovino para valer agora durante a temporada e no pós-temporada também. Preparem-se, tem os melhores do festival, comentários sobre a apuração. E olha, depois disso, a gente pretende ir até além, falando um pouquinho mais sobre outros nuances do festival que a gente tem que discutir, tem que debater também. Mas eu vou guardar esses spoilers mais pra frente. Tô só deixando o gostinho na boca para vocês continuarem conosco. Vem muito mais. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todos os companheiros aqui do Papo de Toada. E vamos que vamos. Quem estiver em Parintins, quem sabe a gente se encontra. Curta a página do Papo de Toada no Facebook e siga a gente no Twitter, @Papo de Toada. Inscreva-se no canal Carnaval e Parintins e siga o perfil do Instagram no @Carnaval e Parintins. Como se fosse um canto sombrio de